Bom, e eu quero falar agora sobre a maneira como esses últimos fatos repercutiram ou repercutirão na escolha do eleitorado agora em 2026, a partir das pesquisas que estão saindo agora. Genial Quest fez uma pesquisa trazendo vários cenários e eu quero contar aqui para vocês como ficariam esses cenários com vários candidatos. Nessa pesquisa feita agora com pouco mais de 2.000 pessoas pela Genial Quest, o presidente Lula do PT domina todos os cenários no primeiro turno. Vejam que aqui, se a gente colocar Jair Bolsonaro, que está inelegível, mas que, caso conseguisse reverter a situação, entrasse nesse pleito, no primeiro turno, Lula ficaria com 32%, seguido de Jair Bolsonaro com 26%, Ciro Gomes com 8%, Ratinho Júnior com 6%, o Caiado com 3% e o Romeu Zema com 2%. Ô Bruno Musa, como é que você avalia essa proximidade e principalmente o fato de que mesmo estando inelegível até aqui, sem ainda nenhum cenário à vista de reversão dessa situação, Jair Bolsonaro aparecer com essa competitividade em relação ao presidente Lula? Mostra claramente a liderança no campo da política que ele é, né? O líder da direita ainda, apesar de estar inelegível nesse momento, obviamente ele continua direcionando a política sob o ponto de vista da oposição do governo atual. Mas eu menciono aqui, para além um pouco dos números, aquilo que eu falei ontem. Eu acho que essas pesquisas elas são ainda muito superficiais. A forma como é feita, a entonação, a localização, quem você coloca em primeira opção para a pessoa responder. Nós estamos falando ainda de um país que carece de educação no campo político, no campo econômico, e, portanto, essas respostas acabam sendo muito voláteis. Mas, de qualquer maneira, a gente consegue perceber que há uma clara liderança de Jair Bolsonaro no campo da direita para fazer oposição ao Lula. Isso, para mim, me parece muito claro a todos. Como é que você avalia, Gani? Olha só, bom, primeiro mostra um cenário bastante polarizado e mostra também que, caso seja um candidato da centro-direita para concorrer com o Lula, ele vai ser empurrado para essa polarização. Ou seja, não tem como, não tem uma terceira via. Por quê? Porque os números mostram isso. Novamente, essa polarização. Eu acredito que o Bolsonaro não sairá, vai continuar inelegível e será alguém aí do campo da centro-direita, Talvez o Tarcísio, seja o nome mais forte hoje. E, naturalmente, ele vai ser jogado para essa polarização. Caso contrário, não terá condições de vencer o atual presidente Lula. E mostra também que este candidato vai precisar do aval de Jair Bolsonaro, da transferência de votos de Jair Bolsonaro. Só um detalhe muito rápido que ninguém menciona, o Ciro Gomes pode sair vantajoso também, nesse campo. Me corrija se eu estiver errado, eu acho que ele fez algum tipo de aliança com alguém do PL lá no Ceará, e, portanto, ele pode surgir como uma forte oposição ao Lula. Ele vem batendo e muito no Lula. Então, ele inelegível, Bolsonaro, se assim se mantiver, e eu concordo com o Alan que esse cenário se concretizará, eu acho que talvez o Ciro Gomes pode aparecer pela tangente aí. Olha esse segundo cenário aí, tendo Michele Bolsonaro. Jair Bolsonaro, então, não estaria por conta da inelegibilidade, entra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela aparece com 19%, Lula fica aqui na casa dos 30%, e a gente lembra que tem 2 pontos percentuais para mais ou para menos de margem de erro, então isso poderia ter uma pequena alteração. Nesse caso, Ciro Gomes já aparece com 10%, Ratinho com 7%, Ronaldo Caiado com 5%, Romeu Zema com 4%. Como é que você avalia o resultado de Michele Bolsonaro nessa estimativa aqui, hein, Zé Maria Trindade? Mas é uma demonstração clara de que existem 2 grandes eleitores nas eleições do ano que vem. É o presidente Lula, que é o grande eleitor, e o PT e a esquerda precisam desesperadamente da candidatura dele, a gente vê que não tem substituto, e Jair Bolsonaro, estando ele ou não na chapa, na disputa pela presidência da República, ele será o grande eleitor e mostra exatamente essa polarização. Esses 2 são codependentes, um depende do outro. Agora, me surpreende muito o Ratinho Júnior. Eu fui convidado para um jantar aqui em que ele apareceu lá e foi aclamado lá como presidente, e o Ratinho Júnior não tinha uma expressão nacional no mesmo nível de Zema, que não está bem nas pesquisas, do Ronaldo Caiado, que já há muito vem fazendo um trabalho muito grande, viajando do país, e não consegue decolar. A política tem essas coisas aí, eu vou até ler o livro ali, porque algumas pessoas chegam ao poder,
porque é inexplicável. Isso, o carisma, eu não sei bem o que é. Não consigo ver alguma coisa que possa justificar o crescimento do Ratinho Júnior acima do Zema, que governa um estado grande, que foi reeleito muito bem também, como o Ratinho, como o Ronaldo Caiado, que fez um trabalho muito bom aqui no estado de Goiás, e o Tarcísio está na frente do Ratinho, por obviedade, né? Todo governador de São Paulo, um provável candidato à presidência da República. Então, existem aspectos da política que a gente não sabe explicar, como, por exemplo, esta performance nova do Ciro Gomes. Vamos ver mais um cenário aqui, agora trazendo, então, Eduardo Bolsonaro, né? Não, Tarcísio de Freitas. Olha só como ficaria. E esse cenário é interessante, porque Lula mantém na casa dos 32, mas Tarcísio aparece com menos, obviamente, do que Jair Bolsonaro, inclusive com menos que a Michele Bolsonaro, com 15%. Ciro Gomes aqui já aumenta um pouquinho com 12%, Ronaldo Caiado com 5%, Zema com 4%, os indecisos com 11% e os brancos 21%, Fábio Piperno. Olha, a primeira coisa que o desempenho do presidente Lula e com o Bolsonaro em segundo, isso é um cenário que se repete em praticamente todas as pesquisas desde 2017, antes da primeira eleição do Bolsonaro. Era sempre isso. O Lula à frente, Bolsonaro em segundo. Outra coisa, naquele primeiro cenário, Lula 32, Bolsonaro 27, em votos válidos, daria o Lula com 41 e pouquinho, o que também é algo que bate com quase todos os levantamentos feitos nesses últimos tempos. Para mim, só tem dois polos, realmente, Lula de um lado, alguém do espectro bolsonarista do outro, e os outros todos são aí gabirus políticos. Vamos trazer mais um cenário, então, dessa pesquisa Genial Quest? Vamos lá, pode rodar, agora sim, com Eduardo Bolsonaro, que mantém o mesmo nível de Tarcísio de Freitas, Lula seguindo nos 31, entre 29 e 33, Ciro Gomes com 11, Ratinho Júnior com 7 e aqui Ronaldo Caiado e Zema também mais ou menos na mesma média, Bruno Musa. O cenário não muda muito, né? Acredito que se a gente olhar, o Lula vai ficar sempre nesse patamar aí, 30, 31, 32, e alguém indicado por Bolsonaro. Obviamente ele foi o primeiro, ele teve, quanto era? 26, né? Se não me engano. Sim, isso. Logo depois a Michele com 19 e agora Eduardo com 15. Então a disputa é bem clara com o que o Piperno falou. Seja o Bolsonaro ou alguém indicado por ele. E aí o Tarcísio, obviamente, é o que parece seria o que teria maior chance de bater de frente com o Lula. Hein? Vamos só com um cenário de segundo turno aí para a gente dar uma olhada? Pode rodar aí para nós, por favor. Eu acho que temos aí, né? E aí, nesse caso, o segundo turno seria entre Jair Bolsonaro e o presidente Lula. Nesse caso, com a margem de erro, Lula cairia para 41, Bolsonaro subiria para 39. Mas vejam que houve uma diminuição em relação à última pesquisa feita em maio de 2025 da competitividade de Jair Bolsonaro. Aqui, o diretor-presidente da Genial Quest avalia que a questão do tarifaço possa ter pesado na escolha das pessoas para essa queda aqui de Jair Bolsonaro. Mesmo assim, o cenário fica bastante embolado, né, Alan Gani? Fica bastante embolado. É claro que o Jair Bolsonaro acabou perdendo competitividade, né? E talvez, de fato, o tarifaço tenha, num primeiro momento, trazido aquele efeito de união nacional contra o Império Norte-Americano, num primeiro momento. Mas, num segundo momento, o estrago econômico pode se voltar contra o próprio presidente Lula.